Olá, meu nome é Fagner Dantas e esse aqui é o Prazer em Conhecer Lip, seu ponto de encontro de livros, ideias e pessoas. Então, se você gosta de ler livros, compartilhar ideias e conhecer pessoas, você está no lugar certo. Então já se inscreve aqui no nosso canal, aciona as notificações e se gostar desse vídeo, não deixe de dar o seu like. Hoje a gente fala aqui desse livraço, Na Colônia Penal, do Franz Kafka, esse queridíssimo autor. Para mim, né, a gente já discutiu Kafka tantas vezes aqui no canal, e a gente volta a discutir Kafka aqui com Na Colônia Penal. Isso aqui que é um texto extremamente complexo, né, extremamente doloroso do Kafka, e vamos fazer aqui um apanhado geral desse texto, a partir inclusive da discussão que nós fizemos sobre ele no Tertúlia Sabática, né, nosso grupo aí de estudos literários, de leituras, de discussão de livros. Então a gente tem discutido alguns livros desse grupo, a gente inclusive já trouxemos aqui para o canal algumas dessas discussões, desses livros discutidos ali, como por exemplo O Estrangeiro, estamos discutindo A Peste, a gente tem o nosso ciclo Albert Camus, que a gente está avançando, né? A gente já começou o ciclo Albert Camus apresentando a vida do Albert Camus, apresentando O Estrangeiro, então já a gente discutiu O Estrangeiro, e vamos voltar ao ciclo Albert Camus discutindo A Peste. Mas fizemos aqui uma pausa no ciclo Albert Camus para trazer esse livraço por conta dessa discussão que nós fizemos lá na Tertúlias Sabáticas sobre Na Colônia Penal, do Franz Kafka. Bom, Kafka, vocês sabem, é um autor já muito falado aqui no canal. Quem já viu outros vídeos aqui, nós temos inclusive o nosso ciclo Kafka, né, apresentando a vida do autor a partir desta obra aqui, do Gerhard Georg Lemaire, um livro de 2005 que traz a vida do Franz Kafka. Então nós apresentamos esse vídeo aqui, nós apresentamos esse livro aqui, melhor dizendo, em 2 vídeos, lá no ciclo Kafka, está numa playlist aqui especial só sobre esse ciclo Kafka, que é mostrando a vida de Franz Kafka a partir desse livro aqui, e também, claro, um detalhamento, um capítulo a capítulo, parágrafo a parágrafo, detalhamento dessa grande obra aqui, que é O Processo, de 1925. Então nós temos aí Kafka num belo pacote na nossa playlist do ciclo Kafka, discutindo aqui, apresentando a vida do Kafka a partir da obra do Lemaire, e também discutindo detalhadamente, muito detalhadamente, esta obra aqui, apresentando capítulo a capítulo do O Processo de Franz Kafka. São mais de 15 horas de Kafka aqui no nosso canal. Mas não satisfeitos em discutir Kafka já nessa quantidade, a gente volta aqui para discutir um outro livro dele, que é o Na Colônia Penal, que foi discutido lá no nosso ciclo, nas nossas tertúlias sabáticas, nosso ciclo de discussão literária. Então, esse é o nosso papel hoje, a nossa missão hoje aqui no canal. E se você não conhece ainda o nosso canal, se você não está ainda dentro da nossa comunidade literófila, como nós chamamos aqui, na nossa comunidade de amante dos livros, fique à vontade, sinta-se convidado a se integrar, a se inscrever aqui no canal. E se inscrevendo não paga nada, gratuito. Você aperta o botãozinho aí, se inscreve aqui no nosso canal e já ajuda bastante a gente espalhar ainda mais esse amor pelos livros que nós sentimos aqui. Ok? Então essa é a nossa missão e vamos iniciar agora falando desse livro, um livro que é extremamente, como eu disse, complexo, levanta muitas questões interessantes. Eu vou trazer essas questões aqui. Inclusive esse vídeo hoje ele é dividido em 2 partes. Então a gente vai falar um pouco do enredo, falar um pouco do contexto de construção desse texto, mas no final a gente vai ter uma parte de spoilers. Então a gente vai dar um tempinho, vai dar uma parada, vai dar um aviso aqui de que vamos entrar em spoilers. Então aí, se você já tiver lido o livro, maravilha. Se você também não ligar para essa questão do spoiler, continua com a gente aqui. Mas se você tiver, se você for daquelas pessoas que não gostam de jeito nenhum de conhecer detalhes mais das reviravoltas dos textos, então aí nesse ponto você para, lê o livro e depois volta aqui, tá certo? Essa é a ideia. Bom, vamos começar. Já estou com o nosso roteiro aqui. Hoje não estou com água, hoje estou com literalmente café, um cafezinho. E vamos iniciar nosso Na Colônia Penal. Lembrando que essa edição não foi a edição que eu li. Eu li uma edição em digital, mas essa aqui foi emprestada pelo meu queridíssimo amigo Sérgio Maron. Me emprestou a edição dele, então o Sérgio está aqui comigo, está bem guardado. Vai voltar aí para suas mãos aqui em breve, mas só para a gente poder ilustrar o livro. Bom, falando um pouquinho do contexto de criação, de construção desse livro aqui. Bom, quem já acompanhou, como eu disse, os nossos vídeos sobre Franz Kafka, com base aqui na biografia do Lemaire, sabe da sua evolução enquanto escritor, né? Kafka ele tem
uma formação, né, na área de direito, ele acaba não se envolvendo, não se apaixonando, vamos dizer assim, não se enveredando por esse caminho de maneira mais apaixonada, porque na verdade ele tinha uma grande paixão, que era a paixão pela escrita, né? Então Kafka queria de fato ser um escritor. Acabou se formando em direito por conta das pressões familiares e começou a trabalhar, né, em alguns lugares, até que ele encontra esse seu nicho, que ele vai ficar mais conhecido, que é trabalhando nesse Instituto de Seguros, né, lá em Praga, né, na República Tcheca, atualmente República Tcheca, na época ainda ligada ao Império Austro-Húngaro. Mas o ponto fundamental aqui é que Kafka queria de fato ser um escritor. Então ele já estava tentando, se enveredando aí, construindo a sua carreira de escritor, e já tinha ali um caminho a ser feito. Mas mesmo esse caminho que estava no seu início, né, mesmo nessa pequena trajetória que o Kafka já estava começando a construir, esse texto em particular, Na Colônia Penal, ele é um texto, ainda assim, mesmo dentro desse estilo Franz Kafka de escrever, ele é um texto que fura a bolha, né, que sai assim, que está um ponto fora da curva, porque ele de fato ele é muito, muito, muito violento. Então é um tipo de situação que não estava tão presente em Kafka. Nós vamos ver aqui, nesse vídeo de hoje, inclusive, que ele está dentro de um dos três espectros, das três dimensões que marcam muito a obra de Franz Kafka. Mas ainda assim, mesmo nessa dimensão, que a gente vai falar mais à frente, ele ainda é um extremo dentro dessa dimensão. Então por isso que a gente vai destacar muito esse texto, mesmo em relação a textos clássicos do Kafka, como A Metamorfose, como o próprio Veredito, como O Processo, O Castelo. Mas esse texto, Na Colônia Penal, ele realmente se destaca. Então a gente vai mostrar um pouquinho por quê. Primeiro, o contexto, então. Nós estamos aí em 1914. Né? O Kafka já tinha alguns outros textos publicados. Nós lembramos que ele já tinha publicado em 1908. Ele tinha publicado sua primeira coletânea de textos, chamado Contemplações, né, e com grande apoio do seu amigo, do Max Brod, né, então a gente contou bastante essa história quando a gente trouxe aqui a biografia do Lemaire. Então ele conta com detalhes essa história da primeira publicação do Franz Kafka. Então ele já tinha tido uma primeira publicação com vários textos, né, vários contos, então já tinha ali, já estava construindo o seu estilo. E depois ele também já tinha escrito duas obras importantes. Em 1912 ele já tinha escrito tanto o Veredito, que é esse aqui, eu tenho inclusive os dois aqui. O Veredito, essa edição tem o Veredito e a Metamorfose. Então esses dois já estavam ali, né, sendo escritos, já estavam sendo aí costurados. Eles foram escritos ali em 1912, né, mesmo que posteriormente a Metamorfose foi publicada, se não me engano, em 1915. Mas em 1912 ela já tinha sido escrita, então já tinha ali um Kafka já em formação, um escritor Kafka já em formação. Então nós temos Contemplações, de 2008, o Veredito, de 2012 e a Metamorfose, de 2012. Então, mesmo nesse contexto, por que o Na Colônia Penal vai quebrar, vai furar esse estilo que estava até então sendo construído? Vamos lá. Em 1912, com esses primeiros escritos, né, você vai ter ali alguns elementos, como elementos do trágico, por exemplo, no caso do Veredito. Você vai ter o seu personagem principal, o seu protagonista, né, o George Benderman. Você vai ter ele numa situação também com um fim trágico. Você vai ter algumas situações também de grotesco, como o caso do Metamorfose. Você tem a situação do Gregor Samsa, né, transformando-se num inseto. Então você já tem alguns elementos ali. Mas o fundamental é que em 1914, que é quando ele escreve o Na Colônia Penal, quando o Kafka escreve Na Colônia Penal, ele está envolvido em outro texto, em outro projeto, um projeto muito ambicioso, que era de construir o seu primeiro romance, justamente o que viria a ser, futuramente, O Processo, né? Seu primeiro grande romance, que vai ser publicado apenas após a sua morte. Em 1925 é publicado O Processo e o Kafka morre no ano anterior, em 1924. Então ele se dedica, ele vai parar a sua vida, né? Vai tirar um tempo para se dedicar a esse romance, a construir esse romance, a avançar nesse romance, né, fazer esse grande empreendimento, que é a escrita de um romance, ele que vinha até então de escrita de contos. Então ele vai ali pegar esse período para poder fazer isso, só que em outubro de 1914, que é quando ele tem nesse momento de parar para poder se dedicar ao processo, ele vai ter uma epifania. Ele vai ter um momento ali, um delírio, um momento de inspiração, e vai de maneira muito quase que verborrágica, quase que
que numa torrente de pensamentos, ele vai compor justamente o Na Colônia Penal. Então, é esse ponto que eu quero destacar. Primeiro, ele vinha de uma construção de pensamento literário desde os contos publicados em 1908. Né? A gente sabe que ele já vinha, o seu primeiro texto é a Descrição de uma Luta, de 1904. Então, ele já vinha ali tentando construir a sua carreira de leitor, de escritor, consegue publicar em 1908 o Contemplações, vai escrever em 1912 o Veredito, vai escrever em 1912 A Metamorfose, e em 1914, com essa intenção de escrever esse grande romance, que viria a ser o Processo, acaba escrevendo esse texto completamente assim, sanguinolento, violento, de uma descrição de uma tortura inacreditável, assim, pungente demais, impactante demais. Então a gente vai ver, inclusive, o impacto disso, vai ter mais à frente. Bom, então, exatamente esse é o contexto em que está colocado ali a construção desse texto, né, Na Colônia Penal. Ele se constrói quebrando essa primeira ideia, esse primeiro estilo literário que o Kafka estava construindo ali, a partir de 1904 e a publicação em 1908, e os dois textos construídos em 1912. Então ele vai ter ali essa quebra Na Colônia Penal, e também esse contraponto entre a ideia, né, aquela licença, aquele período que ele tira para construir o seu grande romance, que era o Processo, e acaba gerando aí, em vez de avançar, vamos dizer assim, em vez de concluir o seu grande romance, ele acaba criando esse texto, que é um texto fora da curva, fora da linha. Esse é o ponto que a gente queria colocar aqui. O que é fundamental aqui é o que é esse texto. Por que esse texto ele tem essa característica de ser tão inovador ou tão diferente dos outros? Mesmo quando você olha para Gregor Samsa, que já é em A Metamorfose, que tem uma outra edição, que foi a edição que eu li, foi essa edição que nós discutimos, foi onde o Tertúlias Sabáticas ele começou, com uma discussão minha com o Sérgio, desse livro aqui, e a partir daqui a gente vem discutindo tantos outros, Demian, A Peste, A Queda. Vamos discutir, inclusive, o nosso livro de outubro, vai ser exatamente Morte em Veneza, do Thomas Mann, de 1912. Então já ficam todos aí, quem estiver em Salvador fica convidado aí para estar lá no Vitória Boulevard, na Tortarelli do Vitória Boulevard, que nós vamos estar lá discutindo Morte em Veneza, do Thomas Mann. Mas então a gente começou discutindo a metamorfose, e a metamorfose já tem, né, um aspecto físico muito importante, que é essa transformação do Gregor Samsa de um homem em um inseto. Mas perceba que quem já leu a Metamorfose sabe que não há assim, grandes jatos de sangue, ou grandes feridas, ou grandes decapitações. Não há essa violência. Há sim a questão da modificação corporal, mas não há violência, diferentemente Na Colônia Penal, que é extremamente violento. A gente vai entrar nisso quando a gente for falar do enredo. Mas foi esse o ponto que eu queria destacar aqui. E nesse ponto que eu quero destacar, e aí eu vou entrar exatamente nesses três elementos, nessas três dimensões que eu entendo que caracterizam muito, né, pelo menos pelo que eu tenho lido do Kafka, ajudam a caracterizar o que é a escrita do Kafka, né, o que é esse escritor que está aí na virada do século XIX para o século XX, que marcou tão profundamente o século XX, mesmo não tendo o reconhecimento devido em vida. Né? Kafka não alcança um reconhecimento de grande autor em vida, ele vai ter esse grande reconhecimento depois da sua morte, principalmente com o reconhecimento que os existencialistas, né, que os escritores franceses, como Sartre e Camus, vão dar, o reconhecimento que esses escritores vão dar à sua obra. Né? O Camus tem um texto importantíssimo sobre a obra de Kafka, né, discutindo a obra de Kafka. O Sartre também é elogioso em relação à obra de Kafka. Então, esses autores, eles, vamos dizer assim, revalorizam, né? Ou melhor, nem é revalorizado, né? Porque não era valorizado. Eles valorizam, eles reconhecem o talento do Franz Kafka, que não era reconhecido em vida. Então, nós temos aí esse momento da vida dele em que ele está tentando construir essa carreira, mas com alguns elementos, vamos dizer assim, que vão ficar marcados, né? Que vão ser redescobertos, vão ser explorados por todos aqueles que posteriormente passaram a estudar a obra do Franz Kafka. Eu, como já li alguma coisa do Franz Kafka, digo, já lemos A Metamorfose, já estudamos em profundidade o Processo, já lemos também esse outro grande livro maravilhoso, O Castelo, né, e tantos outros aqui que estão colocados, eu vou
nessa própria edição aqui do Colônia Penal que o Sérgio me emprestou, na verdade tem o Na Colônia Penal e tem vários outros. Ele chama o A Colônia Penal, né, inclusive equivocadamente, porque é Na Colônia Penal, o texto original em alemão, o título. Mas aqui eu tenho vários textos diferentes, né? É uma coletânea de textos do Kafka aqui onde Na Colônia Penal está inserido. Mas então, dentro desses vários textos que o Kafka produziu, eu percebo aí, e eu queria propor essa interpretação da obra kafkiana, e eu queria deixar registrado aqui, quem sabe você que está assistindo esse vídeo hoje, amanhã, depois, daqui a 10 anos, talvez concorde com essa tese, não concorde, discorde, queira contrapor essa tese, mas eu vou deixar registrada a tese aqui, tá? E essa tese é o seguinte: eu entendo que o Kafka ele constrói um retrato do espírito humano. Obviamente, eu acho que esse é o ponto fundamental, até para que Kafka seja o autor, né, tão reconhecido como ele é hoje, né, essa grande peça fundamental da literatura mundial. Então, ele descreve, ele constrói, ele representa, ele interpreta esse grande espírito humano, e a partir de três chaves fundamentais. E é isso que eu quero propor aqui. E a gente vai discutir uma dessas chaves justamente no Na Colônia Penal. Na minha concepção, e entendendo aí aquele princípio, né, aquele conceito holístico do ser humano, né, quem já ouviu falar de que o ser humano é um ser biopsicossocial, né? O que quer dizer isso, o biopsicossocial? Bio, porque nós somos, obviamente, um organismo, né? Nós temos ali um elemento biológico que tem que ser considerado na nossa interface com o universo, né? com a existência. Então, nós temos um elemento biológico, nós temos também um elemento psicológico que tem a ver com a nossa leitura, nossa consciência, a forma como nós lemos o mundo. Né? Isso também é um elemento fundamental, essa interface de como nós compreendemos a nossa existência, o nosso papel no mundo. E temos um terceiro elemento, uma terceira dimensão de existência, que é a dimensão do social. Então, por isso, biopsicossocial. Social sendo essa nossa interação com esses outros indivíduos, com essas outras pessoas que estão colocadas ali ao nosso redor e que interagem conosco, até porque o ser humano é um ser intersubjetivo. Né? Ele só se torna pleno, né? O ser humano só se torna pleno em sua condição de humanidade na intersubjetividade, no contato com outros seres humanos. Né? O ser humano isolado, ele vai ter sempre algum tipo de natureza, a sua natureza vai se desenvolver de uma maneira diferente do que a natureza que nós conhecemos, o que é mais padronizado em termos de natureza humana, porque essa natureza humana é construída a partir da interação entre vários seres humanos. Então nós temos aí, dentro desse conceito holístico de ser humano, o ser biopsicossocial. Então essa é a ideia, três dimensões que seriam as dimensões da existência humana, biopsicossocial. Por conta disso, eu, lendo as obras de Kafka, pensei três elementos que casam, né, que são muito fortes na obra kafkiana e que casam com essas três dimensões de existência: bio, psico e social. Que elementos seriam esses? Então vamos iniciar destacando esses três elementos. Na obra de Kafka existe um elemento muito marcante que eu estou associando com essa dimensão do bio, né, do biológico, do vital, do corpóreo, que é o vilipêndio do corpo. O vilipêndio do corpo, que é as obras de Kafka, você vai encontrar de alguma maneira, em alguns casos mais explícitos e outros menos explícitos, mas essa questão do corpo. Para o Kafka era um elemento muito importante. Esse atravessamento do corpo a partir das suas narrativas, né? Suas narrativas são atravessadas e atravessam os corpos dos seus personagens. Então esse elemento do corpo é um elemento muito importante em Kafka. Isso a gente vê, obviamente, talvez o exemplo mais clássico seja em A Metamorfose, onde você tem essa transformação do corpo, claramente visível, do corpo do Gregor Samsa, num corpo de inseto, né, com pernas de inseto, com ventre de inseto, e assim por diante. Então essa mutação do corpo, isso que eu estou chamando de vilipêndio do corpo, corresponde aí, dentro do universo kafkiano, a essa dimensão bio do ser humano, né, desse retrato do espírito humano que ele está construindo a partir da sua obra. No campo do psíquico, nós temos um elemento aqui, que é o elemento que eu chamei de colapso da racionalidade. O que é esse colapso da racionalidade? A racionalidade aí associando com o psicológico. O colapso da racionalidade está muito associado com a ideia de quebra de lógicas racionais. É muito claro, né, que Kafka, em seus grandes textos, como O Processo, como O Castelo,
ele se notabiliza por quebrar essa racionalidade mais estrita, essa racionalidade mais direta, né, exatamente com elementos como, no caso de o processo, aquela investigação, aquele julgamento sem pé nem cabeça, a qual o Joseph K. é constrangido, é submetido. Então essa quebra da racionalidade, esse colapso de racionalidade, dentro da obra kafkiana, corresponde a essa dimensão do psico, dentro desse contexto, desse conceito holístico de ser humano. Então nós temos aí o vilipêndio do corpo, como esse conceito bio, né, dentro da dimensão biológica da existência, o conceito de colapso da racionalidade, dentro da dimensão psicológica da existência, e no campo da dimensão social, essa fortíssima da obra de Kafka, eu acho que essa talvez será a mais proeminente dentro da obra de Kafka, nós temos a desintegração da autonomia. Esse é o aspecto que está aí essa construção narrativa, essa construção ficcional, corresponderia aí à dimensão social daquele conceito do biopsicossocial do ser humano. Então, Kafka é muito caracterizado por essa desintegração da autonomia. Os personagens kafkianos estão sempre sendo manipulados, estão sempre sendo tolhidos na sua autonomia. Esse é, obviamente, o caso de Gregor Samsa, até porque ele está ali sendo pressionado, sendo completamente constrangido pela sua família, constrangido pelo seu trabalho. Então, isso está presente também, né, ao lado do vilipêndio do corpo. Está presente também, não só o vilipêndio do corpo, o colapso da racionalidade, né, todos os três elementos estão presentes na obra de Kafka. Eu acho que, em alguns casos, você tem diferença de nuances. Eles vão sendo, vamos dizer assim, quase como se fosse um produtor musical que ajusta, que aumenta o volume de um instrumento, aumenta o volume de outro, diminui o de outro. Mas todos esses instrumentos, todos esses sons, todas essas dimensões biopsicossociais estão presentes na obra de Kafka nessas três construções narrativas, né? O vilipêndio do corpo, colapso da racionalidade e a desintegração da autonomia. É só uma questão só mesmo de volume, vamos dizer assim, né? de escala, né? dessa presença desses elementos na obra de Kafka. Mas todos estão presentes de alguma maneira. Então, no caso da desintegração da autonomia, você vê isso muito claramente em O Castelo, né? Com o agrimensor K submetido ali a todos os tipos de desmandos por parte desse grande homem que ele quer encontrar no castelo, né? Esse grande chefe, né? Essa grande liderança que ele precisa encontrar no castelo, e que esse encontro nunca acontece, e ele é sempre maniteado, ele é sempre manipulado, ele é sempre constrangido por essas forças que estão além dele. Então essa desintegração da autonomia corresponderia aí no âmbito da obra kafkiana à dimensão social da existência. Então esses são os três elementos que eu acho que constroem aí, fazem a cama para a gente poder analisar o Na Colônia Penal. E aí é que eu digo, o Na Colônia Penal, ele é o extremo desse elemento do vilipêndio do corpo. De certa maneira, a gente pode fazer aqui uma associação, né? Se no caso de, por exemplo, a metamorfose, você tem essa situação, eu diria até nem tanto a metamorfose, eu até usaria até o processo como exemplo mais claro de colapso da racionalidade, né? De você ter uma perda total aí da lógica, né? O que seria o lógico nesse sentido. Claro que a metamorfose você também tem isso, né? Um homem transformar-se em inseto é algo bastante ilógico, vamos dizer assim, bastante fora da racionalidade. Então, de certa maneira, voltando aqui, esse ponto de colapso da racionalidade, a gente pode associar assim com a metamorfose, e talvez seja o elemento mais claro daquele conceito que um grande pesquisador do Franz Kafka, né, talvez um dos maiores, que é o Gunther Anders, naquele livro Kafka, Pro e Contra, de 1951, se não me engano, ele fala daquele conceito de deslocamento, né, de deslocar, não deslocar, de localização, mas deslocar, né, retirar da condição de loucura aquelas situações que são tão loucas no nosso entendimento. Então, quando Gunther Anders usa o termo de deslocamento para representar, né, para de alguma maneira caracterizar a obra do Kafka, nós estamos falando aqui nessa questão do colapso da racionalidade, e a gente pode dar o exemplo aí tanto a metamorfose quanto o processo. Eu diria que no caso da desintegração da autonomia, sem dúvida, o processo
seu tom mais é a obra que dá um tom mais profundo na questão da desintegração da autonomia, né? Porque o Joseph K fica literalmente um joguete pulando de mão em mão do advogado para o juiz, para os agentes. Então ele está o tempo dele sem autonomia nenhuma, perde completamente a sua condição de um indivíduo autônomo, de um indivíduo que toma suas próprias decisões. Então temos esse caso aqui. Mas o vilipêndio do corpo, que é esse elemento número 1, né, esse ponto número 1 que a gente destacou aqui, o vilipêndio do corpo tem, eu diria, um primeiro grande representante em A Metamorfose, mas ele alcança o seu extremo maior na colônia penal. Aqui realmente o vilipêndio do corpo alcança níveis grotescos, níveis nunca antes imaginados pelo Franz Kafka. Então aí, para finalizar essa nossa introdução, para a gente poder de fato entrar no enredo, eu poderia lembrar aqui elementos que são destacados na biografia do Gerhard Euler, quando ele comenta que quando eram feitas leituras desse texto, Kafka gostava muito de fazer leituras dos seus textos. Não gostava que outros lessem, mas gostava dele mesmo fazer a leitura dos seus textos. Ele tem algumas sessões, são registradas aqui até por pessoas que estavam presentes, que depois escreveram livros sobre a sua relação e seu contato, né, o contato que tiveram com Kafka, que se tornou um autor muito famoso. Então, escrevendo, eles relatam que durante as leituras públicas Na Colônia Penal, algumas senhoras chegavam a desmaiar durante as leituras. Então, esse era o nível de impacto Na Colônia Penal. Esse texto extremamente físico, extremamente gráfico, extremamente impactante e nas suas figuras, né, nas suas reconstruções visuais do que estava sendo ali escrito pelo Franz Kafka. Então, aí fica a pergunta: se na virada do século XIX para o século XX esse texto provocava esse tipo de impacto, por que ainda hoje, em pleno século XXI, ler esse texto ainda é extremamente impactante? E ele faz ecoar na nossa cabeça aquela pergunta, né, quando a gente lê essa descrição desse nível de tortura, esse nível de sevícia a que é submetido aqui o personagem na colônia penal. Diante desse nível de sevícia, diante desse nível de tortura, diante desse nível de agressão e de vilipêndio, como a gente está dizendo aqui, em relação ao corpo humano, a gente se pergunta, né, até quão profundo é o inferno que existe dentro de nós. Quão profundo é esse inferno que existia dentro de Kafka, que ele conseguia expor e colocar em palavras com essa maestria, fazendo com que chegasse até os nossos dias de hoje, em 2025, essa obra ainda nos chegasse com o impacto de uma obra clássica. Então é isso que a gente vai ver agora, avançando para o enredo desse livro, né? Já falamos aqui de uma maneira mais geral sobre a obra do Kafka, sobre esses 3 elementos que eu acho que são elementos fundamentais: o vilipêndio do corpo, o colapso da racionalidade e a desintegração da autonomia. E agora a gente vai mergulhar, vai descer até o buraco do coelho, como diria ali Alice no País das Maravilhas. Vamos conhecer as profundezas dessa colônia penal que Kafka descreve aqui nesta obra, escrita em 1914, outubro de 1914. Bom, o enredo em si dessa obra é bastante simples, né? Eu vou resumi-lo aqui em poucas palavras, porque eu acho que o mais importante é a gente avançar para nossa reflexão sobre o que esse texto nos questiona, né? O que é que esse texto nos instiga a pensar. O enredo é simples. Numa ilha tropical, acho que esse é um ponto importante, né? Kafka vivia então em Praga, uma cidade extremamente fria, mas sempre sonhando com mundos tropicais. Isso está bem descrito no livro do Gerhard Euler, e eu destaquei isso lá nos meus vídeos sobre esse livro, sobre a biografia do Kafka, como ele pensava em viver em um lugar tropical. Ele falava muito nos Açores, ele falava em abrir a janela do escritório e ver um canavial imenso. Então ele tinha essa idealização de um lugar quente, um lugar tropical. Então não à toa, nosso romance aqui, nossa novela, Na Colônia Penal, se passa numa ilha tropical. Nessa ilha tropical, chega um viajante, também chamado de explorador, a depender da tradução, nessa ilha, para acompanhar esse viajante, esse explorador. Chega a convite do comandante da colônia penal, que fica nessa ilha. Esse comandante, que é um novo comandante, né, que está sucedendo o comandante antigo, que já morreu, surge, né, é empossado um novo comandante,
E esse novo comandante convida o explorador para acompanhar a execução de um prisioneiro nessa colônia penal. E essa execução é feita de uma maneira muito peculiar, através de uma máquina muito intrincada que a gente vai conhecer aqui e que é apresentada a esse explorador. O que é o ponto fundamental? Já de início, os 4 personagens que aparecem nessa trama são o viajante, ou explorador, o oficial, que vai apresentar a máquina a esse explorador, o soldado, que está ali para auxiliar o oficial, e o condenado, né, que vai sofrer a execução por parte dessa máquina. Esses são os 4 personagens que aparecem fisicamente na trama. E são citados outros 2 personagens, o comandante anterior e o atual comandante. Sendo que qual é o ponto fundamental que eu quero destacar aqui? O antigo comandante foi a pessoa que criou essa máquina, criou esse método de execução. E o oficial que está ali apresentando a máquina para o explorador, para o viajante, ele é um discípulo desse comandante antigo. Ele é alguém que assim, tem esse comandante como quase que um deus para ele. Então ele é quase que um sacerdote desse comandante, apresentando ali o seu evangelho material, que é constituído aí por esta máquina de execução. Por outro lado, o novo comandante, que vê evidentemente os resquícios do velho comandante ali sendo um elemento de entrave ao seu próprio domínio sobre aquela colônia, ele tem ressalvas àquele método de execução. Ele tem certas críticas, certas reservas àquele elemento, aquele método de execução. E é ele quem convida o explorador que vem do continente. Então esse é outro elemento interessante. A ilha, esse elemento fechado, esse local fechado, esse território fechado, esse território que tem uma existência própria, essa coisa quase que uma redoma ali, uma racionalidade própria, uma lógica própria de existência. E eu trago alguém que vem de fora dessa lógica de existência e trago para dentro dessa minha ilha para avaliar aquele método que eu tenho ressalvas. Então é como se eu trouxesse alguém meio que assim, para validar as minhas críticas. Eu trago alguém de fora, alguém que vem com uma outra racionalidade, com uma outra mentalidade, teoricamente um julgador imparcial. Mas será que ele é tão imparcial assim? Já que ele vem a convite de alguém que tem críticas ao método de execução? Então esse acho que é um ponto que a gente deve ter na cabeça quando a gente estiver lendo esse texto, né? Como esse explorador chega ali, com que missão ele chega ali? Ele chega com a missão de avaliar, ele chega com a missão de... o convite oficial é para acompanhar a execução, mas de certa maneira ele está avaliando com o olhar de fora aquilo que está acontecendo dentro da colônia penal sob nova direção, a direção desse comandante que tem ressalvas em relação àquele método. Então esses são elementos prévios, vamos dizer assim, elementos do início da narrativa que ajudam a entender o desenvolvimento do que vai acontecer à frente, principalmente a grande reviravolta que é no final da novela. Então temos aí, como eu disse, um enredo simples. O oficial recebe o explorador e começa então a apresentar essa máquina. E o que é essa máquina? Essa máquina que eu diria que é o grande protagonista da novela. O grande protagonista do texto não é o explorador, não é o oficial, não é o condenado, muito menos o soldado. A grande estrela desse texto é essa máquina terrível, essa máquina que é assim impensável. Vou tentar descrever a máquina de alguma maneira aqui, sem ter obviamente o talento do Franz Kafka. Essa máquina seria, na minha concepção, uma mistura de instrumento de tortura com mesa cirúrgica. Ou seja, o condenado é colocado nessa mesa, é amarrado nessa mesa, e o que ela faz? Ela escarifica com agulhas as costas do condenado, escarifica, marca, quase que rasgando a pele do condenado, escrevendo justamente nas costas do condenado o crime pelo qual ele está ali sofrendo, né? Ele está sendo punido. Isso é escrito com essas agulhas no final, nas costas do condenado, durante 12 horas. E ao final dessas 12 horas, depois dessas dores imensas, desse sofrimento imenso, o condenado é transpassado por uma haste de metal que o mata, né? Quase que trazendo um alívio depois de tantas horas e horas de sofrimento. Com um detalhe importantíssimo: esse sofrimento, esse processo, essa execução, ela demora 12 horas para acontecer. Mas na sexta hora, já depois de tantas vezes as marcas, as letras sendo marcadas nas costas do condenado,
depois de 6 horas, acontece algo mágico, quase que um ato, né, de outro mundo. Ele percebe, não pela razão dos olhos, mas pela dor na pele, pela dor no corpo, ele consegue saber, afinal, qual o crime pelo qual ele está sendo condenado, porque ele consegue visualizar pela dor, pela forma como essa dor é marcada nas costas dele, ele consegue visualizar as letras e consegue então ler o crime pelo qual ele está sendo condenado. Então é algo completamente grotesco, a descrição é terrível, o pano que enxuga o sangue que escorre numa calha, é simplesmente inacreditável. Como eu digo, mesmo já tendo lido Kafka, já tendo lido A Metamorfose, já tendo lido Castelo, já tendo lido O Processo, para mim foi um impacto tremendo esse texto, tremendo. Não esperava, não tinha noção de onde estava me metendo quando comecei a ler o Na Colônia Penal. Ele é muito impactante. As descrições são muito gráficas, muito gráficas. É realmente um texto de virar o estômago. E não à toa, as senhoras lá de Munique desmaiavam ao ouvir esse texto aqui. Então essa é a história em si. E ao final dessa, vamos dizer assim, dessa primeira parte, sem spoiler, vamos dizer assim, ao final o que é que acontece? O oficial, após mostrar esse evento acontecendo, né, evidentemente a gente não acompanha a execução como um todo, então o condenado ainda está ali na máquina, está sofrendo ali as consequências, mas não está ainda naquele estágio, né, de ser morto. Então ele já mostrou a execução, já disse como é que funcionava. E aí se volta para o explorador, qual a expectativa do oficial? Um amante daquele processo, né, um amante daquele método terrível de execução. Um discípulo, como eu disse, um sacerdote daquele Deus que era para ele o antigo comandante. Ele esperava que o viajante simplesmente aplaudisse aquilo, achasse maravilhoso, fantástico. Que máquina impressionante, que máquina fantástica. Só tenho a aplaudir, só tenho que, né, levar os melhores elogios para o comandante. Então era isso que o oficial, evidentemente, ao final daquela apresentação bombástica, né, aquela apresentação completamente exuberante da eficiência e da engenhosidade daquela máquina, era isso que o oficial esperava. E aí se volta para o viajante e pede então que ele diga o que ele achou da execução. Bom, até aí contei em linhas gerais o que é o enredo. A partir daqui eu acho que aí já tem um spoiler importante, já tem uma decisão importante que é tomada pelo explorador e que eu acho que entra aí na categoria de reviravolta, na categoria de spoiler. Então quem já leu o livro, obviamente continua com a gente aqui, porque a gente vai avançar na discussão, inclusive vai chegar nos pontos de reflexão, que eu acho que é o ponto mais importante aqui desse vídeo. Quem não leu o livro, né, quem não quer sofrer esses spoilers, não quer ter a sua experiência de leitura impactada, né, alterada pelo conhecimento prévio do que vai acontecer no final do livro, dá uma paradinha, vai ler o livro e volta aqui para acompanhar o resto do nosso vídeo. Se você já leu o livro ou se você não liga para esse tipo de coisa, não liga para esse tipo de spoiler, né, não acha que isso vai alterar a sua experiência de leitura, então fica com a gente, porque a gente agora vai mergulhar ainda mais no final aqui Na Colônia Penal. Bom, dito isso, se você ainda está aqui, sigamos então com o grande spoiler, né, a grande reviravolta que vai acontecer nessa novela, que é quando o oficial vira para o explorador, pergunta então o que ele achou da máquina, da execução, né, o que ele tem a dizer, e o explorador diz que detestou aquela experiência, que acha aquela máquina um desastre, que acha aquele método completamente desumano, né, ele destrói qualquer esperança que o oficial tinha de legitimar aquele tipo de execução, aquele método de execução. Ele desanca completamente, e inclusive diz que vai levar ao novo comandante as suas críticas, né, o que obviamente levará ao fim daquele tipo de execução, porque o comandante já tinha suas ressalvas, e agora, obviamente, como ele queria, provavelmente como o próprio comandante já tinha esse entendimento, né, ao trazer o explorador para avaliar a execução, ele vai levar para o comandante que realmente aquela execução é um desastre, que tem que acabar o quanto antes. Então, diante disso, diante dessa decepção abissal, né, uma decepção quase que existencial, já que aquela máquina era praticamente a vida do oficial, que atitude ele faz? Aí vem uma outra grande reviravolta, que também acho que um grande impacto, pelo menos teve para mim essa leitura,
o que é que ele faz, o oficial? Ele simplesmente manda libertar o condenado, que ainda não estava morto, como eu disse, né, o processo da execução ainda estava acontecendo. Ele manda parar a máquina, libertar o condenado, ele tira as suas próprias roupas e se entrega à máquina e morre nas mãos ali da máquina que ele tanto amava, né? Então ele é o condenado final, ele é o último condenado executado pela máquina, ele mesmo se entregando a essa máquina. Então esse é o fim trágico do nosso oficial. Evidentemente, apesar de que o viajante até tentou, né, até tentou salvá-lo de alguma maneira, mas não conseguiu. Então o oficial morre, o viajante volta para o novo comandante, que diz de fato que não tem mais sentido aquela máquina ali, de maneira alguma. O comandante feliz da vida, não só pela validação que o explorador deu ao seu entendimento de que aquela máquina não deveria continuar, como inclusive, quem sabe, subconscientemente, está feliz até porque o oficial morreu. Ou seja, sai do seu caminho também mais um obstáculo ao seu domínio total daquela colônia. Então, no final das contas, o grande vencedor dessa história toda é o novo comandante, com a sua técnica maquiavélica de trazer esse avaliador imparcial, e não só ele conseguiu tirar a máquina de circulação, como tirou também de circulação o próprio oficial, que ali era o último bastião, vamos dizer assim, a última resistência, o último representante do regime anterior que existia antes da morte do velho comandante. Então aí acaba a na colônia penal, com um último detalhe ainda importante que eu vou voltar a falar nas nossas reflexões. Após todo esse trauma, toda essa exposição à violência daquela máquina, o viajante, cumprida a sua missão, pega o primeiro navio o quanto antes para voltar para o seu continente e esquecer aquele pesadelo. É assim que nós concluímos aí esse fantástico texto na colônia penal, produzido aí, escrito por Franz Kafka em outubro de 1914, não à toa, né, queiram aí as coincidências do mundo, 1914, ano em que o mundo vai conhecer aí o início da Primeira Guerra Mundial. Bom, é isso, gente, o texto, o enredo é esse aí. Mas eu queria, antes da gente finalizar, ou melhor, para nós finalizarmos esse vídeo aqui, eu queria deixar 4 reflexões que nós fizemos lá no nosso grupo, nas tertúlias sabáticas. Eu queria deixar para vocês refletirem e comentarem, se quiserem, aqui nos comentários, na nossa parte de comentários aqui do canal. Comentem o que acharam do vídeo, obviamente, sempre as opiniões de vocês são muito importantes para nós melhorarmos aqui os nossos vídeos, né? Entendemos os caminhos que esse canal pode trilhar, inclusive o nosso vídeo de aniversário, que a gente vai fazer, né? Já perdemos o dia, mas não vamos deixar de fazer o nosso vídeo de aniversário de 1 ano aqui do canal Prazer em Conhecer Lippe. E nesse vídeo de aniversário eu vou fazer questão de ler os comentários que foram colocados aí ao longo desses vários vídeos que nós colocamos aqui no canal. Então, se você quer aparecer também nesse nosso vídeo de aniversário, coloque também seus comentários nesse ou em outros vídeos nossos aqui no canal, que você certamente vai aparecer também lá, seu comentário vai aparecer lá no nosso vídeo. Vou fazer questão de ler e vou fazer questão de agradecer a você que parou o seu tempo, né, que nos honrou com o seu tempo aqui de assistir um pouco do nosso trabalho produzido aqui no canal Prazer em Conhecer Lippe. Então eu queria finalizar com essas 4 questões e quero pedir a vocês que comentem, né, o que é que vocês, quais seriam as respostas de vocês com relação a essas 4 questões. A primeira questão diz respeito ao olhar estrangeiro, o olhar de fora, né, o olhar externo, que é o papel que o explorador faz aqui no nosso romance, na nossa novela, no nosso texto. Ele traz esse olhar externo para ver, às vezes, coisas que quem já está naquele sistema não enxerga. Tem aquele velho ditado, quem menos conhece do mar é o peixe, porque o peixe está inserido ali dentro. É preciso vir um olhar externo para mostrar, muitas vezes, fazer críticas a elementos que o próprio participante daquele sistema não consegue enxergar. Então faço essa pergunta para vocês. Vocês já foram o explorador em alguma situação? Vocês já tiveram que fazer alguma crítica que só vocês, estando de fora de uma situação, vocês conseguiam enxergar aquela situação? Ou também pelo contrário, você já esteve numa situação que, se não é alguém que vem de fora e te fala sobre um determinado aspecto daquela situação, você nunca ia enxergar?
você com seus próprios olhos de participante, de quem está dentro do sistema, você nunca conseguiria enxergar. Mas alguém que veio de fora te deu um alerta, te deu um toque, te deu um recado e mostrou a você coisas que você não estava vendo. Então a pergunta que fica é essa: há alguém, ou você mesmo, já foi para alguém, o explorador que trouxe o olhar externo, o olhar diferente sobre uma situação? Então, se você já viveu, né, já foi beneficiado por um olhar externo, ou já foi, ou já beneficiou alguém com um olhar externo sobre uma situação, comenta aqui nos nossos comentários, porque esse é um pouco do papel do explorador dentro aqui da novela do Kafka. Uma segunda questão que eu menciono aqui é a questão da punição, né? A máquina, como a gente viu, muito mais do que meramente executar um condenado, ela sevicia o condenado, ela tortura o condenado. Então a pergunta que fica é: em que momento a punição ela deixa de ser justiça e passa a ser vingança? Ou seja, quando é que a gente, ao punir alguém ou buscar a punição de alguém, né, seja através da justiça, seja através até os tais julgamentos virtuais que a gente vê tanto acontecer nas redes sociais, até que ponto a gente quer justiça por um mal feito, né, para combater um mal feito, combater um crime, combater uma ação inadequada que foi praticada, e até que ponto a gente quer vingança sobre aquela ação. Onde é que está o limite entre vingança e justiça? Eu acho que esse é um ponto também que a gente consegue destacar, consegue pensar da discussão e da leitura na colônia penal, né? A máquina ali era muito mais uma máquina de vingança, de tortura, tortura em si, do que uma máquina de meramente um justiçamento, né? Uma justiça sendo praticada. Ali havia, na verdade, punição, e eu diria até mais, eu diria até que havia ali sadismo envolvido, né? Era uma prática sádica o que era feito com aquela máquina, muito mais do que uma prática de justiça. Então também comentem aqui o que, é que vocês acham, né? Essa linha divisória entre justiça e vingança. Um terceiro elemento é a questão do ato do oficial. O oficial ele não suporta viver naquele mundo, um mundo que ele não mais conhece, um mundo que ele não mais suporta. Você vê que ele já vinha, o comandante tinha morrido, o velho comandante, a própria fama da máquina vinha diminuindo. Ele comenta em algum momento que assim, o pessoal começa, né, as pessoas da vila vinham muito assistir às execuções, né, já não vem mais, né, então já está tendo até um desinteresse do pessoal da vila por conta da execução. A própria máquina já começa a apresentar defeitos porque ela está sendo mal conservada, né, a manutenção dela já não está sendo feita. Então todos esses elementos que estão levando aí, que estão acabando, que estão, vamos dizer assim, desintegrando aquele mundo que estava construído na cabeça do oficial. Quando vem o viajante e condena a máquina, ele sabe que aquela máquina, com aquela condenação do viajante, era o que o novo comandante precisava para acabar com aquela execução. Ele está vendo que o mundo dele está desintegrando, está pulverizando no ar. Diante disso, diante da ausência total de referências, ele escolhe também não fazer mais parte desse mundo e sair desse mundo. Então, essa é a reflexão que eu queria também propor a partir dessa leitura Na Colônia Penal. Quando a gente deixa de ter as referências que nos constroem, quando a gente começa a perder essas referências, isso acontece muito com as pessoas que vão ficando cada vez mais com maior idade, né? Vão evoluindo, vão vivendo ao longo da sua vida, e ao longo dessa sua vida eles vão perdendo algumas referências. São os amigos, são as pessoas conhecidas. Então essa ausência de referência, isso evidentemente eu estou falando de idade, mas podia estar falando também de uma pessoa que passa a morar num lugar estrangeiro, né, que perde as suas referências com o seu local de origem. Então o ponto fundamental aqui é como conseguir manter, como conseguir permanecer encontrando sentido na vida quando as coisas que construíram esse sentido até então vão se perdendo. Porque eu acho que esse é o ponto do oficial. Ele tinha um sistema de vida construído, ele tinha um mundo da vida construído. E esse mundo foi ruindo. E um novo mundo surgiu. Esse novo mundo que surgia, o oficial não se sentia parte desse novo mundo. Ele estava excluído desse novo mundo. Então, por conta disso, ele preferiu nem sequer entrar nesse novo mundo e se destruir, tal qual ele via que estava sendo destruído o mundo que ele fazia parte. Então, esse para mim é o ponto que eu queria também pedir a reflexão de vocês.
como nós permanecermos encontrando sentido no mundo, mesmo quando nós perdemos referências que até então davam sentido a esse mundo, né? Como a gente não se isolar numa bolha de nostalgia também, não ficar só olhando para trás, o que já foi era bom, o que já foi era bom, o que já foi era bom, e ao mesmo tempo, como mesmo sem essas referências que nos eram tão caras, nós permanecermos dando sentido à vida e permanecermos escolhendo a vida e não a saída da morte, como foi o caso aqui do nosso oficial. E por fim, por último, mas não menos importante, temos aqui o papel do viajante quando ele sai da ilha. Ele sai com todo o interesse de, né, pegar o primeiro navio, sair daquele pesadelo, esquecer aquilo que tinha acontecido, né, bater o sapato assim, na borda do navio para tirar até a poeira daquela ilha, para não levar nada daquela ilha, daquela experiência traumática que ele sentiu. Mas aí fica a pergunta: é possível nos livrarmos desse trauma? É possível, após uma situação traumática, simplesmente esquecermos, né, colocarmos uma pedra em cima dessa situação? Ou tentar aprender com essa situação, tentar evoluir com a situação de trauma? Então a pergunta que fica é exatamente essa: qual o lugar do trauma na trama da nossa vida, né? No nó da nossa vida? Que elemento, que sentido, né? Que valor nós vamos dar a esse trauma na continuação da nossa vida? Ou seja, a gente consegue simplesmente tocar o barco e esquecer o que aconteceu? Será que essa é a melhor alternativa? Ou a melhor alternativa é a gente tentar ressignificar esse trauma de alguma maneira, aprendendo com ele e evoluindo a partir desses acontecimentos? Também fica aqui a pergunta, quero ouvir vocês aqui nos comentários sobre também esse elemento que tem a ver com o papel do nosso explorador aqui Na Colônia Penal, do Franz Kafka, esse livro magnífico, esse texto que está aqui nessa coletânea, mas é um texto, uma novela, uma pequena novela curtinha, mas extremamente impactante, que você vai ficar muito satisfeito em ler esse livro. Talvez não satisfeito do ponto de vista da positividade, né? Um livro, como eu disse, é um texto muito denso, muito pesado, muito bizarro, grotesco, mas é um texto, sim, que te dá um repertório muito interessante. Você que está construindo o seu repertório literário, é um texto que vai fazer uma grande diferença no seu repertório. Então, se você tiver a oportunidade de ler o Na Colônia Penal, nosso queridíssimo Franz Kafka, o gênio de Praga, não perca essa oportunidade. Leia, conte aqui depois o que você achou, se você já conhecia o Na Colônia Penal, que impacto esse livro teve sobre você, se você pensou sobre essas questões quando você estava lendo, se você pensou em outras questões. Vamos aí continuar esse papo sobre o Na Colônia Penal. Eu já tive a oportunidade de discuti-lo lá no Tertúlias Sabáticas, mas será um grande prazer continuar essa discussão desse grande texto aqui também nos comentários do Prazer em Conhecer Lippe, seu ponto de encontro de livros, ideias e pessoas. Então é isso, gente. Há mais papo sobre livros. Segue a gente aqui, se inscreve aqui no canal Prazer em Conhecer Lippe. E se é um apaixonado, né, apaixonado por livros, quer continuar esse papo em outras redes sociais, nós estamos também lá no Instagram, no @Prazer em Conhecer Lippe no Instagram, e lá nós temos, né, uma frequência de comunicações e de posts mais diária, né, quase diária. Temos nossos famosos vídeos matinais, então toda segunda, quarta e sexta, quem se inscreve, quem acompanha a gente lá no Instagram, no @Prazer em Conhecer Lippe lá no Instagram, toda segunda, quarta e sexta, pela manhã, cedinho, eu solto um vídeo com dicas de livros, comentando os livros e sempre elevando e chamando e mobilizando as pessoas cada vez mais à prática da leitura. Esse é o nosso papel aqui, tá certo? Então é isso, fica aqui o convite para você se inscrever, para se agregar à nossa comunidade, deixar o seu like aqui, o seu joinha, se você achou que esse vídeo lhe trouxe alguma coisa de nova, lhe engrandeceu de alguma maneira, e fica também o espaço dos comentários para a gente continuar esse papo. É isso aí, obrigado pelo seu tempo, e lembre-se, a busca nos une. Um abraço.